O que é importante dentro do treino? É a gente ter parâmetros de evolução. Se a gente não tiver parâmetro de evolução, a nossa motivação baixa. Porque a gente pode usar as competições, pode usar os desafios, pode usar material, né? Usar o pé de pato, flutuador, palmar, prancha, os educativos. Tem várias formas da gente montar, estruturar uma sessão de treino que seja motivante, utilizando tudo isso e que dê resultado, né? O resultado não vem só quando você trabalha sem o material, porque na prova é sem material, isso vai fazer você sofrer, vai se te preparar, não. O resultado vem com o material, se usado de maneira correta, né? De maneira positiva. Então, utilizar os materiais é uma forma, os desafios, as provas, tudo isso é uma forma. Só que ter parâmetro de evolução é o principal. Então, o que é um parâmetro de evolução? São os testes, teste de 500, teste de 1000, teste de lactato, teste de velocidade crítica, diversos testes, né, que eu já comentei algumas vezes, mas colocar os testes como um parâmetro, né, você ter um parâmetro de evolução, isso vai manter motivado, e também treinos que tenham uma evolução. Então, porque isso eu falo principalmente para o iniciante, né? Uma pessoa que é iniciante, por exemplo, vai fazer um teste de 500, mas ela não aguenta nadar 500 direto. Como é que faz esse teste? Não faz, né? Vamos elaborar outra estratégia. Então, para um atleta que está iniciando, é legal a gente bolar algum tipo de série que condiz com o nível que ele está naquele momento. Então, eu vou usar alguns exemplos. Eu tinha alunos, quando eu era estagiário, e quando a gente é estagiário, os professores colocam a gente com alunos mais iniciantes, colocam a gente para dar aula de hidroginástica, né? Coloca a gente para vivenciar mesmo. Isso é importante para dar aula para criança, para dar aula para adulto, enfim. E eu tinha certa dificuldade de dar aula para iniciante. E aquilo foi para mim foi um desafio muito grande. Eu tinha dificuldade porque eu ainda era atleta, isso era em 2001, né? 2000 na verdade. Eu ainda era atleta. A minha cabeça Na minha cabeça parecia que todo mundo sabia nadar, porque eu era atleta, então eu convivia com gente que nadava, então achava que todo mundo sabia nadar. E aí quando eu ia fazer o processo de adaptação com o aluno, minhas aulas eram desmotivantes, porque eu queria que a pessoa nadasse. E já que ela não nadava, eu passava exercícios de ficar mergulhando, né? Para trabalhar a respiração, para ter domínio da respiração, deslize, flutuação. Trabalhava tudo isso, só que eu não tinha o time de fazer essa pessoa nadar. Então toda a aula eu passava exercício de ficar pulando, de afundar, de deslizar com perna, enfim, todo esse processo de adaptação. Até que um dia uma aluna cancelou o plano na academia. Ela cancelou o plano e falou: eu não aguento mais fazer essas aulas porque ele não me ensina a nadar. Isso é, eu perdi o time de ensinar essa pessoa a nadar. Eu fiquei tão preso no processo da adaptação, um processo mais simples de adaptação, que eu perdi o time. Então, para mim era 880. Ou a pessoa não nadava e ficava fazendo adaptação, ou a pessoa já nadava. E aí que está o grande erro, né? A gente não ter esse equilíbrio entre a adaptação e o condicionamento com os iniciantes. Então, comecei a falar, aí foi um desafio para mim. Eu falei, não, cara, nunca mais eu quero perder aluno por falta de competência, né? Então, eu comecei a bolar novas estratégias para que os alunos se sentissem motivados para aprender a nadar. Então, primeiro ponto, né? Muito cuidado para não perder o time e o equilíbrio da adaptação para o condicionamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bolar estratégias que sejam motivantes e que te dê parâmetro de evolução. Esse é o mais importante. Então, para o iniciante, o que eu fazia? Ele fazia 25 nadando. Eu falava, olha, você vai fazer 4 de 25 nadando. E para o tempo que for necessário. Então, ele fazia 25, aí ele parava. E eu cronometrava esse intervalo dele. Aí dava lá 40 segundos. Aí ele fazia mais 25, eu cronometrava o intervalo dele. Ele estava à vontade, né? E eu ia olhando a fisionomia dele também. E aí ele fazia 50 segundos. Aí ele fazia mais 25 e demorava mais, sei lá, 35 segundos, enfim. Ele ficava um intervalo parado. Aí eu pegava esses intervalos, tirava uma média. Bom, o intervalo maior dele foi
de 50 segundos, o intervalo menor foi de 30 segundos. Então, se eu passar para ele 8 de 25, descansando 40 segundos, esse é um teste para ele. Da mesma forma que a gente tem o teste de 500, para quando ele sai desse período de adaptação. Aí a gente tem o teste de 1000 para quem já está mais evoluído, né? Para quem já está num nível de condicionamento melhor. Esses 8 de 25 é um parâmetro que vai estimular esse aluno. Então eu fazia 8 de 25 descansando 40 segundos. Aí ia controlando frequência cardíaca, ia controlando a fisionomia. Aí quando eu vi que estava fácil, agora vamos fazer 8 de 25 descansando 35. Tirava 5 segundos. Quando ficava fácil, 8 de 25 descansando 30. Né? Isso não é de um dia para o outro. Isso ia acontecendo durante o processo, mas eu tinha esse controle com o aluno. Né? Eu tenho controle com todos os alunos. E eu tenho controle de todos. Garanto para vocês que se vocês me perguntarem, eu vou saber as médias, inclusive. Porque se tem uma coisa que eu tenho facilidade, é de decorar tempo dos alunos, de olhar a fisionomia da pessoa e lembrar qual que é o tempo dela. Esse é meu trabalho, né? Então, durante anos eu vim desenvolvendo isso aí, essa capacidade. Que bom, né? Então, esse parâmetro é muito importante. E aí o cara ia fazendo, né? A atleta, o aluno, a aluna, ia fazendo lá 8 de 25 com 40, 35, com 30, com 20, ia diminuindo de 5 em 5, daqui a pouco estava fazendo 200 metros direto. E a hora que ela fazia 200 metros direto, ela já tinha noção do ritmo, ela já tinha noção do condicionamento dela, ela já tinha uma boa noção técnica, porque como vai parar a cada 25 a gente consegue fazer as correções, né? E fazia um processo de adaptação junto com o processo do condicionamento. Então, procurar um parâmetro de evolução é muito importante para ter a motivação de nadar. Isso para o iniciante. E para quem é mais avançado? Tem o teste de 500, tem o teste de 1000, aí você faz a periodização, faz o teste de 1000 e a pessoa ir melhorando e percebendo a evolução. O cronômetro, fundamental para quem está na beira da piscina, ou o próprio aluno, cronometrar o tempo, ter a percepção. Enfim, são estratégias muito importantes para que você se sinta motivado.